O Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Amém. Meus irmãos, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero convidá-los a abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 11, dos versos 1 a 16. 1 Coríntios 11, na verdade do 2 ao 16, porque nós terminamos no 11:1, que faz parte do texto anterior. Nós vamos tratar aqui acerca do culto público e o princípio da autoridade. Esse é o tema da nossa mensagem, o culto público e o princípio da autoridade. Diz assim a palavra do Senhor: de fato eu vos louvo, porque em tudo vos lembrais de mim e retendes as tradições, assim como vou-las entreguei. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a própria cabeça. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça sem véu, desonra a sua própria cabeça, porque é como se a tivesse rapada. Portanto, se a mulher não usa véu, nesse caso, que rape o cabelo. Mas se lhe é vergonhoso tosquear-se ou rapar-se, cumpre-lhe usar véu. Porque, na verdade, o homem não deve cobrir a cabeça, por ser ele imagem e glória de Deus, mas a mulher é glória do homem. Porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Portanto, deve a mulher, por causa dos anjos, trazer véu na cabeça como sinal de autoridade. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Porque como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher, e tudo vem de Deus. Julgai entre vós mesmos: é próprio que a mulher ore a Deus sem trazer o véu? Ou não vos ensina a própria Escritura, ou a própria natureza, a ser desonroso para o homem usar cabelo comprido? E que tratando-se da mulher, é para ela uma glória, pois o cabelo lhe foi dado em lugar de mantilha. Contudo, se alguém quer ser contencioso, saiba que nós não temos tal costume, nem nas igrejas de Deus. Amém. Meus irmãos, a igreja contemporânea vive uma época marcada por uma profunda crise de autoridade. Na verdade, a nossa sociedade é marcada por essa crise e a igreja reflete a sua cultura em muitos aspectos. Em praticamente todas as esferas da vida, a ideia de submissão passou a ser vista com suspeita. Isto é tão forte que a autoridade dos pais é questionada pelos filhos. Na verdade, a ONU, por exemplo, tem projetos para criar uma espécie de autonomia infantil, de modo que a vontade da criança fosse, inclusive, possível ser executada de modo alheio aos pais. Fala-se de uma espécie de libertação da criança. Mas não é só a autoridade dos pais que é questionada pelos filhos. A dos governantes muitas vezes é questionada pelos cidadãos, a dos patrões pelos empregados e a dos pastores pelos membros. E de modo particular, a ordem estabelecida por Deus para o relacionamento entre homem e mulher tornou-se um dos temas mais controversos da nossa geração. Essa mudança de mentalidade inevitavelmente influencia a maneira como muitos leem as Escrituras, e ela tem sido fortemente influenciada, obviamente, pelo movimento feminista em todas as suas etapas e gerações. E essa mudança de mentalidade vai influenciar, portanto, a leitura das Escrituras, e poucas passagens ilustram tão claramente quanto 1 Coríntios essa realidade aqui dos capítulo 11, de 2 a 16. À primeira vista, o texto parece tratar apenas do uso de um véu durante o culto público.
mas é por isso alguns consideram uma discussão antiquada e sem relevância para a igreja. Outros, inclusive, transformam o véu em lei para o culto. Outros, por sua vez, entendem que o ensino se resume à obrigatoriedade permanente de uma determinada peça de vestuário. Em ambos os casos, a gente corre o risco de perder de vista o verdadeiro centro da argumentação do apóstolo Paulo. Na verdade, ele está tratando de algo muito mais profundo. O véu não é o tema principal da passagem, é a aplicação concreta e cultural de um princípio teológico universal. Então, o que está em jogo é a maneira como a igreja reunida, ela se reúne para adorar, e como essa adoração deve refletir a ordem que Deus estabeleceu na criação. E para fundamentar sua orientação, o apóstolo não apela às preferências da sociedade coríntia, mas à tradição apostólica, à criação e à relação entre Cristo e Deus Pai, e até mesmo a própria natureza e prática comum das igrejas de Deus. Eu já estou adiantando aqui quais serão os argumentos de Paulo para trazer as ordenanças que ele traz. Ele apela para a tradição apostólica, para a ordem da criação, para o que a gente chama de economia da Trindade, especialmente a relação entre Deus Filho e Deus Pai, e para a própria natureza e para a prática comum das igrejas. Observe que eu citei 5 bases, 5 fundamentos lógicos que Paulo vai usar para estabelecer o que ele estabelece aqui em termos de autoridade. Essa passagem, portanto, ela não é um tratado sobre vestuário, embora tenha muito a nos dizer, porque já de antemão posso falar que ela também nos mostra que o que vestimos comunica algo dentro da nossa cultura, e nós precisamos nos preocupar com isto. Comunica algo de quem somos e comunica algo do que pensamos e algo do que é nossa cultura. Mas é muito mais que isso. Nós temos aqui um chamado para que o culto público manifeste de forma reverente e visível a sabedoria do Deus que criou homem e mulher com igual dignidade, mas com responsabilidades distintas e complementares. Quando a igreja preserva essa ordem, ela não apenas obedece a um mandamento apostólico, ela proclama diante do mundo, diante dos próprios anjos de Deus, a beleza da criação e a redenção operada com Cristo. Mais do que isso ainda, ela também reflete a beleza da própria relação entre as pessoas divinas. É justamente isso que estudaremos nesta noite, sob o tema o culto público e o princípio da autoridade. E ao chegarmos ao capítulo 11, é importante nós entendermos um pouco o contexto. Primeiro, o contexto textual. Você vai perceber que aqui há uma mudança importante no desenvolvimento da carta. Até o capítulo 8, Paulo vinha tratando da liberdade cristã. A questão dos alimentos sacrificados aos ídolos serviu como ponto de partida para ensinar que a liberdade do crente jamais é absoluta, e nem deve ser um ídolo para ele. Ela deve ser governada pelo amor ao próximo, pela edificação da igreja e, acima de tudo, pela glória de Deus. O encerramento dessa sessão resume bem esse princípio. No verso 31 do capítulo 10, Paulo diz: portanto, quer vocês comam, quer vocês bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Em seguida, o apóstolo acrescenta, no verso 1 do capítulo 11: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. E a partir do verso 2, inicia-se uma nova unidade na epístola. E os capítulos 11 a 14, eu já falei isso na mensagem anterior, eles vão tratar da ordem no culto público da igreja. Paulo abordará sucessivamente, primeiro, a conduta de homens e mulheres na adoração, que é o texto que nós veremos nessa noite, com a graça de Deus. Os abusos na celebração da ceia, que nós adiantamos na semana passada por ser dia de ceia. O exercício dos dons espirituais, dos capítulos 12 a 14, e em cada uma dessas questões ele vai demonstrar que o culto cristão deve refletir a santidade, a ordem e a glória de Deus. Essa epístola aos Coríntios, ela vai demonstrar como o culto é importante. Você tem aqui 4 capítulos, tal como os 4 capítulos tratando sobre a divisão na igreja, você tem 4 capítulos tratando sobre o culto público.
E o problema em Corinto, irmãos, era que a mesma compreensão distorcida de liberdade cristã, que já havia produzido tantos conflitos na igreja, agora começava a afetar também a adoração pública. Alguns crentes pareciam concluir que, por estarem em Cristo e participarem da nova criação, as distinções estabelecidas por Deus na criação haviam perdido sua importância. Havia um entusiasmo espiritual genuíno em Corinto, porém mal orientado. Em nome da liberdade, da igualdade em Cristo, alguns, especialmente mulheres, estavam relativizando estruturas que Deus nunca aboliu. Porque, na verdade, o cristianismo ele traz uma visão revolucionária para o mundo de então. O cristianismo, o evangelho proclama a igualdade de essência entre homens e mulheres. De repente, homens e mulheres estão no mesmo lugar, cultuando a Deus, em pé de igualdade, aprendendo da palavra de Deus, numa sociedade que era essencialmente machista. Então, essa tendência ajuda a explicar vários problemas enfrentados na carta. Havia dificuldades relacionadas no casamento, por exemplo, capítulo 7, nós já vimos. Com relação ao comportamento no culto, como nós estamos vendo aqui no capítulo 11. E também o exercício desordenado dos dons espirituais, dos capítulos 12 a 14. É nesse contexto que surge a questão da cobertura da cabeça. E o problema não era o tecido em si. Em Corinto, determinados modos de apresentar-se durante o culto comunicavam publicamente a aceitação ou rejeição da ordem de autoridade reconhecida pela sociedade. E algumas mulheres estavam adotando uma prática que Paulo entende ser incompatível com a ordem estabelecida por Deus. O apóstolo, entretanto, não fundamenta sua correção dessa questão nos costumes da cidade. Nós veremos que o seu argumento repousa em fundamentos muito mais profundos. Como eu falei, a tradição apostólica, a ordem da criação, a relação entre as pessoas divinas, Cristo e o Pai, a própria natureza e a prática comum das igrejas de Deus. Parece que essa sensação de uma igualdade que era real produziu em algumas mulheres em Corinto a ideia de que essa igualdade se estendia às funções dentro da igreja. E parece que houve ali um movimento da retirada do véu. Lembremos-nos, numa cultura que o valorizava. Isso é decisivo para compreendermos a passagem. O centro da discussão não é o véu, mas é o princípio que ele simbolizava. Nós temos que separar aqui o princípio universal da sua expressão temporal e cultural específica. Então o interesse de Paulo não está em preservar um costume por ser antigo. Ele não está sendo simplesmente conservador aqui, mas o seu alvo é preservar no culto público a ordem de autoridade que Deus estabeleceu na criação e que continua sendo honrada na nova criação inaugurada por Cristo. Porque a redenção não destrói a criação, ela restaura homens e mulheres para viverem segundo o propósito para o qual foram originalmente criados. E é à luz desse princípio que devemos ler toda a passagem. Cada argumento apresentado por Paulo, seja a criação, os anjos, a natureza ou a prática das igrejas, serve para sustentar uma única verdade. E aqui está a proposição que resume nossa mensagem. O culto público deve manifestar visivelmente a ordem de autoridade estabelecida por Deus, para que toda a glória seja dada a Ele. Vou repetir. O culto público, irmãos, isso aqui é tão importante para uma discussão que voltará à pauta no nosso Supremo Concílio, e eu não posso deixar de pontuar isso. O culto público deve manifestar visivelmente a ordem de autoridade estabelecida por Deus, para que toda a glória seja dada a Ele. Veja, qual é a expressão-chave de toda a mensagem? Ordem de autoridade. Então, eu quero dividir essa mensagem em quatro pontos principais. E eu quero anunciá-los já de antemão. Então, em primeiro lugar, nós vamos ver que Paulo vai argumentar
que o culto público deve obedecer à ordem de autoridade estabelecida por Deus. Esse é o meu primeiro ponto. Os versos 2 e 3 vou mostrar. O culto público deve obedecer à ordem de autoridade estabelecida por Deus. E segundo Paulo avança na sua exposição, e dos versos 4 a 6 vai nos mostrar que o culto público não só deve obedecer, mas deve manifestar visivelmente a ordem da autoridade estabelecida por Deus. Então, obedecer, manifestar visivelmente. Em terceiro lugar, veremos, com a graça do Senhor Deus, que o culto público deve preservar a ordem de autoridade estabelecida na criação de Deus. Preservar é a palavra-chave. E por último, nós veremos, com a graça do Senhor Deus, que o culto público deve confirmar a ordem de autoridade por meio da natureza e da comunhão das igrejas. O culto público deve confirmar a ordem de autoridade por meio da natureza e da comunhão das igrejas. Então vamos ao primeiro ponto. Paulo começa mostrando esse princípio que eu falei. O culto público deve obedecer à ordem de autoridade estabelecida por Deus. Observe que o versículo 2 serve como introdução a essa nova seção da carta. Diferentemente de muitas outras ocasiões aqui em Corinto, Paulo, enfim, começa com uma palavra de elogio. Ele usa mesmo o verbo louvar. Eu vos louvo porque em tudo vos lembrais de mim e retendes as tradições, tal assim como vou-las entreguei. Esse elogio, entretanto, é apenas parcial. A igreja havia permanecido fiel em muitos aspectos do ensino apostólico, mas ainda havia áreas importantes que precisavam de correção. Ao longo dos capítulos 11 a 14, Paulo mostrará justamente algumas dessas deficiências na vida de culto da igreja. E é importante observar essa palavra tradições. Hoje esse termo costuma ser associado a costumes humanos ou tradições eclesiásticas posteriores. Não é esse o sentido aqui. Paulo está falando da tradição apostólica, portanto, tradição inspirada, registrada nas Escrituras. É o conjunto dos ensinamentos que ele havia recebido do Senhor e transmitido às igrejas. Trata-se da mesma ideia encontrada em outras passagens, eu mencionei isso, nas quais o apóstolo exorta os crentes a permanecerem firmes naquilo que lhes foi ensinado. Portanto, antes mesmo de tratar da questão específica da cobertura da cabeça, Paulo recorda aos coríntios que a vida da igreja deve ser regulada e o seu culto deve ser regulado pelo ensino apostólico e não pelas preferências da cultura, nem pelos desejos individuais. Eu vou repetir porque esse é um princípio importante. A vida da igreja e o culto da igreja, a vida e o culto devem ser regulados pelo ensino apostólico e não pelas preferências da cultura, nem pelos desejos individuais. No versículo 3, Paulo anuncia a proposição que servirá de fundamento para toda a argumentação. Olha o que ele fala: quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. A expressão quero que saibais chama a atenção para um ensino de especial importância. Sempre que Paulo utiliza essa construção, ele está introduzindo uma verdade que considera fundamental para a compreensão do assunto que se seguirá. Aqui ele deseja que a igreja compreenda um princípio que vai governar toda a discussão posterior. A palavra central do texto é cabeça. Você percebe que ela repete? Cristo é a cabeça do homem, o homem cabeça da mulher e Deus cabeça de Cristo. Ao longo das últimas décadas, muito se discutiu se esse termo significa fonte, cabeça como fonte ou cabeça como autoridade. Embora haja defensores de ambas as posições, o contexto favorece fortemente o sentido de autoridade representativa ou liderança. A ideia aqui é pactual, é o cabeça federal, porque Cristo é tratado como cabeça de todo principado e potestade. Exceto em Colossenses e em Efésios, em duas passagens específicas, Colossenses capítulo 2, capítulo 3, e em Efésios capítulo 4, onde os termos fonte e autoridade estão presentes ambos.
aqui a ideia de autoridade é muito mais importante. Há várias razões para isso. Primeiro, o desenvolvimento da passagem trata continuamente de honra, glória, submissão e autoridade. Paulo vai usar a palavra autoridade. Esses temas se encaixam naturalmente com a ideia de liderança, mas não se aplicam adequadamente ao contexto de fonte. Segundo, esse é o uso predominante da metáfora em outras passagens paulinas. Em Efésios, Cristo é apresentado como cabeça da igreja precisamente em seu governo amoroso sobre ela, inclusive na passagem de Efésios 5. Da mesma forma, em Colossenses, ele é o cabeça acima de todo principado e potestade. O emprego paulino da metáfora aponta consistentemente para a autoridade exercida em benefício daqueles que estão sob o seu governo. Terceiro, a própria natureza do versículo evidencia uma cadeia de autoridade: Deus Pai, Cristo, homem e mulher. Paulo não está a descrever uma escala de valor, mas uma ordem de relacionamento estabelecida pelo próprio Deus. Eu estou argumentando aqui, irmãos, porque os igualitaristas, eles vão dizer que cabeça aqui não é autoridade, mas todo o contexto pesa para esse sentido. É justamente aqui que muitos leitores, então, modernos tropeçam, influenciados pela compreensão contemporânea de autoridade, muitas vezes pelo movimento feminista, e também pelo movimento progressista, que vê o exercício da autoridade como sinônimo de opressão, de superioridade. Eles concluem que Paulo estaria diminuindo a mulher se estivesse falando sobre liderança. Entretanto, o próprio versículo impede essa conclusão. Observe que o terceiro membro da comparação é este: Deus é o cabeça de Cristo. Aqui é um ponto importante, porque se cabeça implicasse inferioridade de natureza, então o filho seria inferior ao pai em sua divindade, em sua glória, em seu poder e em sua autoridade. Mas toda a Escritura afirma exatamente o contrário. O filho é plenamente da mesma essência do pai. Paulo não está pregando aqui o que nós chamamos de subordinacionismo, como se o filho fosse inferior em autoridade. A submissão de Cristo ao Pai pertence à economia da redenção e ao exercício de sua missão mediadora. Cristo, sendo Deus, se fez homem, e segundo sua humanidade, ele agiu no mundo como servo do Pai e enviado do Pai, e ele caminhou em obediência ao Pai em seu estado de humilhação, segundo sua substância humana. Porém, segundo sua substância divina, ele é co-igual ao Pai. E ao vir a este mundo, ele veio por um concerto entre iguais, que entraram em acordo para que o Pai lhe desse um povo, o seu povo, e lhe desse o mundo, porque o mundo foi criado para Cristo. A Bíblia diz isso em Colossenses. Então nós precisamos aqui entender a doutrina da Trindade, e nós precisamos entender o que se chama de economia da Trindade, como a Trindade se organiza para realizar a nossa redenção. Então essa ideia de que o Pai é o cabeça de Cristo não diminui em nada a igualdade essencial entre o Filho e o Pai. Então, da mesma forma, quando Paulo afirma que o homem é o cabeça da mulher, ele está falando de uma distinção funcional, não de uma diferença de dignidade, de valor ou de humanidade. Assim como o Pai não é mais divino do que Cristo, eles são um só Deus. Essa observação, meus irmãos, é decisiva para toda a passagem. Paulo não está a construir uma hierarquia de valor entre homem e mulher, mas descrevendo uma ordem de autoridade estabelecida por Deus na criação que tem um caráter funcional. Mais adiante, nos versículos 11 e 12, ele fará questão de equilibrar seu argumento, lembrando que no Senhor, homem e mulher vivem em interdependência. Portanto, desde o início devemos rejeitar dois erros igualmente perigosos. De um lado, o igualitarismo, e há um número crescente de pessoas na igreja defendendo essa posição. O igualitarismo elimina as distinções estabelecidas por Deus. Mas de outro lado, devemos eliminar também o autoritarismo, que transforma a chefia em dominação. Então não é que o homem domina a mulher. Qual é o modelo de liderança de Jesus? O que quiser ser o maior entre vós, seja vosso servo. E como é que Cristo, o cabeça, lidera a igreja?
a si mesmo se deu por ela, ele se humilhou. É assim que os homens precisam exercer a liderança. Portanto, desde o início nós devemos rejeitar esses dois erros. Outro aspecto digno de nota é que Paulo começa a sua argumentação por esse princípio, o da tradição apostólica, e não pela questão do véu. Isso revela a sua, ou melhor, dessa ordem hierárquica, e isso revela a sua prioridade. O problema nunca foi simplesmente o acessório de vestuário. O véu era importante naquele contexto, porque era a expressão visível de uma realidade muito mais profunda. Então, antes de discutir símbolos, Paulo estabelece a doutrina. Antes da aplicação prática, apresenta o fundamento teológico. Aqui nós temos um modelo de como nós devemos julgar os costumes no nosso tempo. Nós precisamos entender o que esse costume comunica, que princípio, que valores ele comunica. Esses valores estão em consonância com o Evangelho, com a lei de Deus, com a palavra de Deus. É assim que nós julgamos os costumes. Então, essa é a ordem constante da ética cristã. A conduta decorre da verdade revelada. Assim, o primeiro ensino da passagem é muito claro. O culto deve obedecer à ordem de autoridade estabelecida por Deus na criação. A igreja reunida para adorar não pode agir como se as estruturas criacionais tivessem sido abolidas pela redenção. Há alguns comentaristas que argumentam que o domínio do homem ou a autoridade do homem sobre a mulher é fruto da queda, porque está escrito lá em Gênesis 3, o teu governo será para o teu marido, mas ele te dominará. Mas eu não tenho tempo de discutir isso. Existe uma série de exposições no nosso canal no YouTube sobre Gênesis, masculinidade e feminilidade, na série de exposições em Gênesis. Quem tiver curiosidade pode ir lá e acessar as primeiras mensagens. Mas o ponto é que a expressão ali é: o teu desejo será contra o teu marido, mas ele te dominará, trazendo a ideia de uma tirania. A tirania é que é fruto da queda, e a insubmissão é fruto da queda. Mas a liderança e a submissão, a liderança amorosa e a submissão não são da queda, mas são da própria criação. E Paulo vai mostrar isso aqui. Então, em Cristo, homens e mulheres são restaurados para viver segundo o propósito original do Criador. E é exatamente esse princípio que Paulo passará a aplicar nos versículos seguintes, mostrando como a ordem estabelecida por Deus deve se tornar visível. E esse é o nosso segundo ponto. Versos 4 a 6. O culto público deve não apenas obedecer à ordem, mas o culto público deve manifestar visivelmente a ordem de autoridade estabelecida por Deus. Veja, o crente ele não deve só apenas ser, ele precisa também parecer. Ele precisa demonstrar, expressar. E é isso, veja, depois de apresentar o princípio da autoridade no verso 3, Paulo passa imediatamente a sua aplicação no contexto da adoração pública. Observe que ele não muda de assunto, pelo contrário, toda a discussão sobre homens e mulheres com a cabeça coberta ou descoberta é uma consequência direta do princípio anteriormente estabelecido. O apóstolo escreve, veja o verso 4 comigo e o verso 5. Todo homem, ele traz o princípio. O homem é a cabeça da mulher, Cristo é a cabeça do homem, o homem é a cabeça da mulher, Deus é a cabeça de Cristo. Aí ele vai aplicar ao costume. Todo homem que ora ou profetiza tendo a cabeça coberta, desonra a própria cabeça. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça sem véu, isto é, descoberta, ao contrário do homem, desonra a própria cabeça, porque é como se a tivesse raspada. Antes de tudo, precisamos notar o que muitas vezes passa despercebido. Paulo pressupõe aqui que tanto homens como mulheres participavam ativamente do culto público, orando e profetizando. O seu objetivo, então, não é discutir quem pode participar da adoração, mas como essa participação deve ocorrer. E o que ela deve comunicar em relação à ordem criada. É importante, porém, não tirar dessa observação uma conclusão que Paulo não autoriza. É preciso um ponto importante aqui, porque há argumentações dentro de círculos presbiterianos, por pessoas importantes, que estabelecem que o profetizar aqui equivale ao pregar. Então, se a mulher podia profetizar,
Estando debaixo de autoridade, ela pode pregar no culto público, se ela estiver sob a autoridade do pastor, desde que ela não esteja ordenada. Essa interpretação tem dois problemas. Uma delas é: qual é a manifestação visível de que uma mulher no púlpito, no culto, não está debaixo de autoridade? Comunica para vocês que ela não está exercendo autoridade, ou comunica o contrário? Pois o púlpito em nossa cultura, no culto público, ele é o lugar do exercício da autoridade pastoral. Como eu posso desvencilhar uma coisa da outra? Mas há uma outra questão. É que o fato das mulheres orarem e profetizarem na igreja não significa que exercessem um ofício de presbítero ou ministério público de ensino da palavra. No Novo Testamento, especialmente no período apostólico, a profecia ainda está em vigência, porque a Escritura ainda não tinha se encerrado. E a profecia no Novo Testamento não se identifica necessariamente com um ofício de governo ou um ensino formal doutrinário. Trata-se de um dom extraordinário do Espírito, cujo exercício estava sujeito ao discernimento da própria igreja. Em 1 Coríntios 14, verso 29, um deveria falar e os outros julgarem. E é nesse contexto que Paulo vai dizer que as mulheres precisavam ficar caladas. E aí a gente vai falar quando chegar lá. Mas o exercício da profecia, ele estava sujeito ao discernimento da igreja e à autoridade apostólica. A pregação e o ensino oficial, por sua vez, pertence ao ministério regularmente instituído por Cristo para o governo e edificação da igreja. O ensino na igreja, sobretudo no culto público, que é a sua atividade por essência de ensino, precisa ser um ensino ordenado. Não tem como separar. É nesse sentido que Paulo fala em 1 Timóteo 2, que não permite que a mulher ensine nem que exerça autoridade. Alguns dizem, não, ela não pode ensinar como presbítera. Não, Paulo está dizendo nem uma coisa nem outra. Então, a pregação e o ensino oficial pertencem ao ministério regularmente instituído por Cristo. Por isso, não há qualquer tensão entre essa passagem e as instruções de Paulo acerca do exercício do ensino com autoridade na igreja. Por exemplo, em 1 Timóteo 2, de 11 a 15, capítulo 3, de 1 a 7, Tito 1, de 5 a 9. Inclusive, quando Paulo fala da mulher ensinar, em Tito, capítulo 1, de 5 a 9, ele fala que elas devem ser mestras do bem, mas ele diz a quem ela deve ensinar: às mulheres mais novas, para que não exerça autoridade sobre os homens. Irmãos, essa observação é importante. O profetizar não era um ministério ordenado. O profetizar, naquela época, era a profecia estática, que a gente chama, de êxtase. Uma pessoa era tomada pelo Espírito e se levantava e falava alguma revelação da parte de Deus. Alguns estudiosos entendem que eram interpretações cristológicas do Antigo Testamento, dadas diretamente pelo Espírito. E, por óbvio, esse profeta, cheio do Espírito de Deus, exortava, consolava e até instruía, mas não era algo de ofício, era algo espontâneo vindo do Espírito. Por isso, homens e mulheres podiam fazer, mas ainda assim, nesse contexto, a cabeça coberta significa que essa mulher está debaixo de autoridade. Então, não podemos dizer, não, a mulher profetizava, por isso ela pode pregar, porque profecia e pregação só tem em comum o fato de que a pregação, ao expor a palavra de Deus, é profética em seu conteúdo, no sentido de revelar os pensamentos e propósitos do coração e revelar quem é o Senhor Deus. Então, meus irmãos, o problema não era a atividade em si, mas a maneira pela qual ela era exercida. E essa observação é importante porque demonstra que a preocupação do apóstolo não é restringir arbitrariamente a atuação das mulheres. O seu interesse é outro, a garantir que mesmo no exercício dos seus dons, homens e mulheres preservem a ordem estabelecida por Deus na criação. Observe que ele não está falando só de mulheres, ele fala que também o homem com a cabeça descoberta, a gente vai entender isso mais à frente, também está desonrando a própria cabeça, ou seja, homens também têm um modo em que eles precisam adorar, de modo a honrar a ordem criada. Então, orar ou profetizar com a cabeça coberta
Veja, a primeira aplicação é dirigida aos homens, inclusive, né? Orar ou profetizar com a cabeça coberta significava, segundo Paulo, no caso deles, desonrar sua cabeça. E essa expressão, ela admite uma dupla nuance. Ela pode referir-se ao próprio homem, que assumiria externamente uma aparência incompatível com sua posição representativa, mas, sobretudo, aponta para Cristo. Alguns entendem até que Paulo estivesse dizendo assim: um homem usando véu não cola bem, certo? Principalmente naquele momento, é como se ele tivesse autoridade. Então, a aparência é incompatível com a posição representativa, mas, sobretudo, aponta para Cristo, mencionado no verso 3 como cabeça de todo homem. Então, ao adotar um sinal incompatível com a ordem estabelecida por Deus, o homem deixaria de honrar aquele sob cuja autoridade ele vive e cultua. Em seguida, Paulo dirige-se às mulheres. A mulher que orava, ao contrário dos homens, a mulher que orava ou profetizava com a cabeça descoberta, igualmente desonrava a sua cabeça. Novamente, a expressão pode referir-se tanto ao homem, seu cabeça, segundo a ordem estabelecida por Deus, quanto à própria mulher que desonrava a sua posição ao rejeitar o símbolo reconhecido de sua feminilidade e de sua submissão voluntária à ordem divina. Percebam aqui que Paulo não explica nesse momento por que esse símbolo é importante, não é? Essa fundamentação virá nos versículos seguintes. Aqui ele simplesmente parte de uma realidade conhecida pelos coríntios. Veja, naquela sociedade, apresentar-se dessa maneira, segundo aquela cultura, durante o culto, comunicava uma mensagem pública. A cobertura na cabeça não era um adorno neutro. Ela possuía significado social e simbólico. E aqui cabe uma observação quanto à cultura. E aí você vai entender por que o uso do véu. Em Corinto, assim como em boa parte do mundo mediterrâneo do primeiro século, esperava-se que mulheres respeitáveis utilizassem algum tipo de cobertura em ocasiões públicas. Enquanto a ausência dessa cobertura podia comunicar independência em relação à autoridade masculina ou desprezo pelas convenções de honra e modéstia. Ao mesmo tempo, havia diversidade de costumes. Isso não era uniforme. Havia diversidade de costume entre gregos e romanos, especialmente entre mulheres da elite romana. O que ajuda a explicar por que essa questão surgiu precisamente numa cidade que a gente chama de cosmopolita, como Corinto, né? Cidade cosmopolita é aquela para onde vêm várias pessoas de várias partes do mundo. Todavia, é preciso evitar um erro comum de interpretação. Paulo não fundamenta essa orientação simplesmente nesses costumes sociais. O contexto cultural explica o significado do símbolo, mas não a razão da existência apostólica, a exigência apostólica. O fundamento será apresentado a partir da criação. O símbolo, o véu, possuía importância porque expressava naquela cultura uma realidade teológica permanente. Então, no versículo 6, Paulo leva o seu argumento às últimas consequências. Observe. Portanto, se a mulher não usa véu, nesse caso, que rape o cabelo. Mas se é vergonhoso para a mulher ter o cabelo cortado rente ou rapado, então que use véu. Estou usando aqui a Nova Almeida. Aqui o apóstolo emprega um recurso retórico muito conhecido na antiguidade, e ainda hoje. Em lógica se chama na argumentação reductio ad absurdum. Ele demonstra o absurdo da posição adotada por algumas mulheres, levando sua lógica até a conclusão extrema. Em outras palavras, Paulo argumenta: se a mulher deseja rejeitar o sinal cultural que expressa sua submissão à ordem estabelecida por Deus, então que seja coerente e elimine também aquilo que, na própria natureza e na cultura, distingue sua feminilidade. E a referência à cabeça raspada, irmãos, não significa que esse fosse exatamente o caso das mulheres em Corinto. Paulo utiliza uma comparação conhecida dos coríntios, destinada a causar impacto. No mundo antigo, uma mulher com a cabeça raspada
carregava forte conotação de vergonha pública e perda da honra feminina. Alguns comentaristas argumentam que prostitutas usavam algumas a cabeça rapada, mas isso não era verdade em todo lugar. Ou mulheres que atuavam no templo. Por isso, o argumento produz o seu efeito. Aquilo que todos reconheciam como vergonhoso naquela cultura evidencia o equívoco da atitude inicialmente adotada. Observe, porém, mais uma vez o cuidado do apóstolo. Ele ainda não apresentou seu fundamento principal. Até aqui, Paulo apenas demonstra que existe uma incoerência entre a prática de algumas mulheres e o significado que essa prática possuía. A partir do verso 7, ele deixará o terreno da aplicação cultural e conduzirá a igreja ao verdadeiro fundamento da sua exortação, a ordem estabelecida por Deus na criação. Mas só volto aqui. O uso do véu, e eu estou tentando ser mais fiel às pesquisas possível. De alguma maneira, o uso do véu estava relacionado às questões de decência e submissão a uma autoridade. Em algumas culturas, ao que parece, a mulher com o véu, quando ela andava com o véu na rua, significava que ela estava debaixo da autoridade de algum homem, que era também o seu protetor, ninguém mexia com ela. Mas a mulher sem véu era como se fosse livre, desimpedida e às vezes até insinuando-se. Era mais ou menos isso, variava de lugar para lugar. De toda sorte, no texto fica claro que o uso do véu expressa submissão e honra, porque ele vai falar da mulher que desonra a cabeça. Esse é o ponto importante para nós. Isso nos leva ao terceiro ponto. O culto público deve preservar a ordem de autoridade estabelecida na criação, versos 7 a 12. Observe aí, depois de aplicar o princípio da autoridade ao comportamento de homens e mulheres durante a adoração, Paulo passa a fundamentar sua orientação. E é significativo, meus irmãos, que ele não recorra aos costumes da sociedade greco-romana, nem às tradições judaicas, nem às convenções sociais. O seu argumento ele se volta diretamente para onde? Para a criação narrada em Gênesis 1 e 2. Aqui nós temos uma citação indireta de Gênesis 1 e 2. E essa observação é de enorme importância para a interpretação da passagem. Porque muitos dizem que não, Paulo estava falando isso, mas isso era para aquele tempo, para aquela cultura. Mas ele usa como argumento princípios universais. Se Paulo fundamentasse sua orientação apenas nos costumes de Corinto, poderíamos concluir que o seu ensino estava limitado àquela cultura. Mas ao recorrer ao relato da criação, ele demonstra que a ordem de autoridade entre homem e mulher não surgiu da cultura, nem da queda, mas faz parte do bom propósito estabelecido por Deus desde o princípio. E a redenção não elimina essa ordem, ela restaura homens e mulheres para viverem segundo ela. E o primeiro argumento aparece no verso 7, observe aí comigo. Porque o homem não deve cobrir a cabeça por ser imagem e glória de Deus, mas a mulher é glória do homem. Irmãos, essa é uma das afirmações mais difíceis da Escritura e, infelizmente, uma das mais mal compreendidas. Porque, à primeira vista, alguém poderia concluir que somente o homem é a imagem de Deus e a mulher é a imagem de Deus, mas não é do homem, mas não de Deus. Mas espera, o seu filho é a sua imagem. Você lembra que em Gênesis 5 diz que teve Adão um filho à sua imagem, conforme a sua semelhança, que era Sete. Segue-se daí que Sete não era a imagem de Deus? Óbvio que sim. Veja, essa interpretação errônea contradiz frontalmente o testemunho das Escrituras. Em Gênesis 1, 27, lemos claramente que Deus criou o homem à sua imagem, macho e fêmea os criou. Na verdade, no capítulo 5 de Gênesis, ele chama macho e fêmea de Adão. Adão é macho e fêmea.
Tanto o homem quanto a mulher são igualmente portadores da imagem divina. Essa verdade jamais deve ser revogada no restante da Escritura. A partir dessa verdade, nós devemos interpretar o texto. Então, o que Paulo quer dizer? A resposta está no contexto. Observe aí. Desde o verso 3, o apóstolo está tratando da ordem de autoridade, não da essência do ser humano. Quando afirma que o homem é a imagem e glória de Deus, ele não está a discutir quem possui a imagem divina, mas quem exerce na ordem da criação uma função representativa de liderança. O homem glorifica a Deus ao exercer fielmente a autoridade que lhe foi delegada. A mulher glorifica o homem quando voluntariamente reconhece e honra essa ordem estabelecida pelo Criador. A palavra glória possui aqui o sentido de honra, de manifestação pública da excelência de alguém. Então, assim como a obediência do homem honra a Deus, a disposição da mulher em viver segundo sua vocação criada, honra o homem como seu cabeça. Você lembra que Paulo havia falado aqui no versículo, nos primeiros versículos, no versículo 5, que a mulher que ora o profetismo com a cabeça sem véu desonra sua própria cabeça? Então ele está dizendo, ela precisa honrar a sua própria cabeça e honrar um homem, porque assim ela estará honrando a Deus. Então, a obediência do homem honra a Deus, a disposição da mulher em viver segundo sua vocação criada honra o homem como seu cabeça, e em uma relação de cadeia, a glória de Deus vai sendo manifestada. Paulo prossegue fundamentando essa ordem em dois fatos retirados de Gênesis 2. Primeiro, porque o homem, veja o verso 8, não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. O apóstolo então relembra a ordem da criação. Deus criou primeiro o homem e posteriormente formou a mulher a partir dele. Evidentemente, Paulo não pretende afirmar qualquer superioridade essencial do homem. O próprio relato de Gênesis mostra exatamente o contrário. Diga-me uma coisa, por que devemos respeitar os mais velhos? Porque eles são mais antigos que nós, chegaram primeiro. Por que o filho deve respeitar o pai? Porque o pai o criou e tem mais experiência. Isso significa que o filho é menos humano ou menos digno que o pai? Por óbvio que não. É simples assim. No exército a gente usa o termo para autoridade maior, o mais antigo. Mesmo que não tenha chegado mais antigo, às vezes ganhou a patente num concurso, mas ele é considerado o mais antigo, significa que ele tem mais autoridade, mas ele não é melhor na essência. Então o próprio relato de Gênesis mostra exatamente que, ao apresentar Eva a Adão, Deus estabelece uma unidade tão profunda que o homem exclama: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Antes de criar a mulher, ele disse: não é bom, esse aí, o macho só, não atinge o meu propósito. Não é bom que ele esteja só. Ele só declarou bom quando criou a mulher. Então o homem precisa da mulher. Agora, a origem da mulher, a partir do homem, destaca, antes de tudo, sua unidade de natureza com ele. Contudo, essa unidade não elimina a ordem estabelecida pelo próprio Deus, a igualdade de essência e distinção de funções. Então, o primeiro argumento que Paulo tira é esse. Primeiro foi criado o homem, depois a mulher. E o segundo é, verso 9, porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Novamente, Paulo cita Gênesis 2:18. Não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. E, meus irmãos, ao longo da história, essa expressão foi frequentemente mal compreendida. Alguns imaginam que auxiliadora significasse uma assistente inferior, uma serva, coadjuvante. Nada poderia estar mais distante do texto bíblico, porque o verbo aqui, a palavra hebraica, na verdade, substantivo, é Edzer. E essa palavra está no Ebenezer, lembra? Ebenezer significa pedra de ajuda. E era algo para o Senhor. Então, essa palavra Edzer, que é a palavra auxiliadora, é utilizada diversas vezes no Antigo Testamento para o próprio Deus como auxílio do seu povo. A ti se entrega o desamparado, tu és auxílio do pobre, tu és o suporte.
Então o conceito não descreve inferioridade, mas alguém que supre aquilo que o outro sozinho não possui. A mulher é criada como a parceira correspondente. Essa palavra idônea significa correspondente, coigual, que está frente a frente com ele, que o complementa, que é indispensável ao cumprimento do mandato cultural e ao desenvolvimento da vida humana. Então o texto de Gênesis exalta tanto a dignidade da mulher, quanto revela a insuficiência do homem sem ela. Todavia, essa igualdade não elimina a distinção de papéis. A mulher foi criada para o homem, isto é, para auxiliá-lo no cumprimento da missão que Deus lhe confiara. Isso não significa que ela exista apenas em função dele, mas que Deus estabeleceu entre ambos uma relação de complementariedade ordenada, que para cumprir-se precisa seguir uma ordem. E é precisamente essa ordem que Paulo deseja preservar. O versículo 10 conclui essa primeira parte do argumento. Portanto, deve a mulher trazer véu na cabeça como sinal de autoridade por causa dos anjos. Essa expressão sinal de autoridade, ela traduz uma construção extremamente difícil no texto grego. Literalmente, Paulo diz assim: portanto, a mulher deve trazer autoridade sobre a cabeça. É assim que está no grego. Portanto, deve a mulher trazer autoridade sobre a cabeça. Essa é a tradução literal. As interpretações propostas são numerosas. Contudo, considerando o contexto imediato, a compreensão mais provável é que a cobertura funcionava como um sinal visível de reconhecimento da ordem de autoridade estabelecida por Deus. Aquele véu representava a autoridade que estava sobre a mulher. Então, o centro da discussão continua sendo a chefia apresentada no versículo 3. Também a referência aos anjos tem recebido diversas interpretações. Eu não vou discuti-las. Eu apenas vou apresentar o que eu acho a mais consistente, que é aquela em que Paulo lembra aos coríntios que o culto cristão ocorre na presença da corte celestial. Os anjos participam, você lembra? Tende chegado ao Monte Sião, Hebreus 12. Tende chegado ao Monte Sião e fala: aí há incontáveis hostes de anjos. E ali o contexto é de adoração. Os anjos contemplam a sabedoria de Deus manifestada em sua igreja. Paulo fala isso em Efésios 3. Não me lembro o versículo, mas no capítulo 3 ele diz: para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e potestades. Agora. Então, de alguma maneira, os anjos participam do culto, eles contemplam a sabedoria de Deus manifestada em sua igreja. Por isso, a adoração deve refletir a ordem que o próprio Deus estabeleceu. A igreja não cultua apenas diante dos homens, mas diante do Senhor e dos seus santos anjos. Que verdade maravilhosa! Nós estamos reunidos aqui e anjos se juntam a nós na adoração ao Senhor. Entretanto, Paulo percebe um possível mal-entendido. Alguém poderia concluir que sua argumentação diminui a mulher ou exalta excessivamente o homem. Por isso, os versos 11 e 12 introduzem uma qualificação indispensável. O que ele diz? No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Observe, a expressão no Senhor, todavia, é decisiva. Ela mostra que Paulo não está abandonando o seu argumento anterior, mas impedindo uma interpretação distorcida dele. A autoridade funcional jamais autoriza orgulho masculino nem opressão feminina. O apóstolo apresenta duas verdades que devem permanecer sempre unidas. Primeiro, a mulher procedeu originalmente do homem. Segundo, desde então, todo homem nasce de uma mulher. Assim, nenhum dos dois pode reivindicar autossuficiência ou superioridade. Ambos dependem um do outro, ambos existem porque Deus assim determinou, ambos encontram sua origem última no próprio Criador. Tudo, porém, provém de Deus. Essa conclusão é extraordinária. Depois de afirmar a ordem de autoridade, Paulo termina exaltando a interdependência. Portanto, a liderança do homem não elimina a dignidade da mulher, e a igualdade da mulher não elimina a responsabilidade do homem. O Evangelho, meus irmãos, não apaga as distinções criacionais, mas também não permite que elas sejam transformadas em instrumentos de dominação. A criação revela tanto a diversidade como a unidade, e ambas devem ser preservadas na vida da igreja.
Esse equilíbrio constitui um dos aspectos mais belos da passagem. A mesma Escritura que afirma a liderança do homem, também afirma com igual clareza, igual dignidade, igual valor a indispensável cooperação entre homem e mulher. A igreja deve guardar ambas as verdades com o mesmo zelo, e é justamente essa ordem harmoniosa estabelecida desde a criação que deve se tornar visível quando o povo de Deus se reúne para adorá-lo. Isso nos leva ao quarto e último ponto, o culto público. O culto público deve confirmar a ordem de autoridade por meio da natureza e da comunhão das igrejas. Versos 13 a 17. O culto público deve confirmar a ordem de autoridade por meio da natureza e da comunhão das igrejas. Observe, depois de fundamentar sua orientação na criação, Paulo acrescenta 2 argumentos finais. E é importante observar que ele não abandona o fundamento anterior. A criação continua sendo o alicerce da sua argumentação. Agora, porém, ele mostra que essa ordem criada é confirmada tanto pela própria experiência humana quanto pela prática comum das igrejas de Cristo. O primeiro argumento aparece nos versos 13 a 15. Julgai entre vós mesmos. Julguem vocês mesmos. Pensem comigo. É próprio que a mulher ore a Deus sem trazer o véu? Ou não vos ensina a própria natureza a ser desonroso para o homem usar cabelo comprido? E que é para a mulher uma glória usá-lo, porque o cabelo lhe foi dado em lugar de mantilha. A expressão julgar entre vós mesmos não significa que cada pessoa possa decidir segundo a sua preferência pessoal. Paulo não está submetendo sua autoridade apostólica ao voto da igreja, ele está convidando os coríntios a refletirem honestamente sobre aquilo que eles próprios reconheciam que como apropriado à luz da ordem criada por Deus. Em seguida, ele apela à natureza. E aqui eu não estou usando o termo criação, pastor, não é criação, porque o termo aqui não é criação, e eu quero ser bíblico. A palavra grega para criação é ktisis, e a palavra aqui é physis, de onde vem a palavra física, é natureza mesmo. E essa palavra, por isso, já recebeu diversas interpretações. Alguns entendem que Paulo se refere simplesmente aos costumes sociais, outros à constituição biológica. Nenhuma dessas explicações isoladamente faz justiça ao texto. O sentido mais provável é que Paulo está falando da ordem criada, como ela é percebida pela experiência humana, a ordem natural, natureza aqui no sentido de ordem natural. Esse é um caso em que o termo natureza pode ser usado. A natureza não é apresentada como algo independente da criação, mas como sua expressão natural, por assim dizer. Assim como os filósofos, porque veja, a criação não é só natural, ela também é sobrenatural. Os anjos são criaturas de Deus, certo? Então tem o natural e o sobrenatural. Então natureza aqui é o mundo natural. Assim como os filósofos estoicos frequentemente recorriam à natureza para fundamentar determinadas obrigações morais, Paulo utiliza um argumento conhecido aqui dos seus leitores. Entretanto, sua compreensão da natureza é moldada pelas Escrituras. Ela corresponde ao modo como Deus estruturou a realidade natural e como essa estrutura normalmente se manifesta na experiência humana, visível. Por isso o apóstolo menciona o cabelo comprido. É claro que de cultura a cultura varia o que é cabelo comprido ideal, o que é comprido e curto. Mas existe essa questão que há uma distinção entre a forma como o homem usa o cabelo e como a mulher usa o cabelo. Por isso o apóstolo menciona isso. O seu objetivo não é estabelecer um regulamento absoluto sobre o comprimento do cabelo em todas as épocas e culturas. Ele parte de uma percepção amplamente compartilhada em seu contexto. Homens e mulheres deveriam apresentar uma aparência distintiva, igreja. Isso aqui que é importante. Homens não deveriam se vestir de maneira feminina, nem mulheres de maneira masculina. Isso é muito importante. E nós deveríamos guiar os nossos filhos nisso. O que é uma vestimenta mais feminina e uma vestimenta mais masculina na nossa cultura? Pois a própria moda propõe uma confusão de papéis aí. Então é importante. Veja, o ponto é a preservação da distinção. A natureza testemunha em favor dessa distinção e protesta contra a sua eliminação deliberada. O versículo 15 merece uma breve consideração. O cabelo lhe foi dado em lugar de mantilha. Alguns concluem, com base nessa expressão, que Paulo identifica o cabelo como o próprio véu, tornando desnecessária qualquer outra cobertura. Essa leitura é possível do ponto de vista gramatical, mas ela encontra dificuldades no contexto imediato. Ao longo de toda a passagem, Paulo distinguiu a cobertura utilizada
durante o culto do cabelo propriamente dito. Então, se o cabelo fosse o único véu em vista, perderia sentido as instruções, não é? Dos versos 5 e 6, nas quais ele distingue claramente entre estar descoberto e ter o cabelo cortado ou rapado. Parece mais coerente entender que Paulo utiliza o cabelo longo como uma analogia natural. Se a própria criação concede à mulher uma cobertura natural que a distingue do homem, isso reforça a adequação do sinal cultural utilizado no culto para expressar a mesma realidade. Então a natureza confirma aquilo que o símbolo procurava comunicar. E o último argumento aparece no versículo 16. Contudo, se alguém quer ser contencioso, saiba que nós não temos tal costume nem nas igrejas de Deus. E esse versículo conclui toda a cadeia argumentativa desenvolvida desde o verso 3. A expressão, se alguém quer ser contencioso, descreve aquela pessoa inclinada a discutir continuamente. Alguém que quer insistir em promover controvérsias, mesmo diante da clareza da instrução apostólica. Paulo não demonstra interesse em prolongar esse debate interminável. Sua autoridade apostólica já expôs suficientemente o fundamento da questão. A frase seguinte exige atenção. Nós não temos tal costume nem nas igrejas de Deus. Então, o contexto favorece a seguinte interpretação. A prática defendida pelos objetores de Paulo não encontra respaldo nem entre ele e seus cooperadores, nem entre as demais igrejas. Não é assim que as igrejas fazem. Esse detalhe possui muita importância. Paulo, veja como ele termina o seu raciocínio. Ele não fundamenta a orientação. Na tradição judaica, nos costumes romanos, nas preferências de Corinto, ele apela para a prática comum das igrejas de Deus. A comunidade de Corinto não possuía liberdade para reinventar a ordem do culto segundo seus próprios critérios. Ela fazia parte de uma comunhão mais ampla de igrejas que haviam recebido a mesma tradição de apostólica. Irmãos, nós subscrevemos os padrões de Westminster. A igreja hoje se tornou bastante abrangente. E nós entendemos que os padrões de Westminster representam uma tradição mais fiel ao princípio bíblico. E o que eu estou trazendo para os irmãos representa aquilo que está também na nossa confissão de fé e nos nossos catecismos. Por isso nós precisamos ter em mente isso. Isso nos lembra um princípio de grande valor para a igreja de todas as épocas. A verdadeira liberdade cristã jamais autoriza cada congregação a construir sua própria teologia ou sua própria ordem de culto, independentemente do ensino apostólico. A unidade da igreja manifesta-se também na fidelidade comum à palavra de Deus. E ao chegarmos ao final do nosso texto, podemos perceber a beleza da construção de Paulo. O seu argumento progride de maneira admirável. Ele começou com tradição apostólica, ele passou para a ordem de autoridade, aplica essa ordem ao culto público, fundamenta essa ordem na criação, qualifica essa ordem pela interdependência entre homem e mulher e confirma a ordem pela natureza, pela ordem natural das coisas. E conclui apontando para a prática comum das igrejas. Tudo converge para uma única verdade. A adoração cristã deve refletir fielmente a ordem estabelecida por Deus. Porque o culto público, meus irmãos, não existe para expressar os valores de cada cultura, os gostos pessoais de cada um ou de cada geração, mas para tornar visível diante do mundo e do céu a sabedoria do Criador e Redentor. É por isso que a igreja deve preservar com humildade e alegria o princípio da autoridade estabelecido por Deus, reconhecendo que toda a verdadeira ordem procede dele e existe para a sua glória. Eu concluo. Eu creio que ficou claro aqui, meus irmãos, que Paulo nunca pretendeu fazer do véu o centro da sua discussão. O seu interesse sempre foi em preservar no culto público o princípio de autoridade estabelecido por Deus desde a criação. Nós vivemos uma época que rejeita qualquer forma de autoridade. Para muitos, certa distinção de papéis significa desigualdade. Toda submissão representa opressão, toda liderança é vista com desconfiança, mas a palavra de Deus aponta um caminho completamente diferente. Ela nos ensina que a autoridade e submissão não nasceram da queda, mas fazem parte da boa ordem da criação.
O pecado corrompeu essa ordem, transformando a liderança em domínio e a submissão em ressentimento. Mas o Evangelho não destrói essa estrutura, ele a restaura. Por isso essa passagem fala diretamente aos homens, em primeiro lugar. Ser o cabeça, homens, nunca foi um privilégio para satisfazer o nosso orgulho masculino. Não é para a gente mandar e desmandar. Ser o cabeça é uma responsabilidade concedida por Deus. Nós, homens, somos chamados a exercer liderança que reflita o caráter de Cristo. Uma liderança santa, amorosa, humilde e sacrificial. Não é uma autoridade para servir a nós mesmos, mas para servir aqueles que Deus confiou aos nossos cuidados. O homem que deseja autoridade, mas rejeita a responsabilidade, abandonou completamente o modelo apresentado por Cristo. Mas esta passagem fala também diretamente às mulheres. Porque Deus, minhas irmãs, não lhes atribuiu um papel de menor valor ou de menor dignidade. Ao contrário, ele faz questão de afirmar que no Senhor, homem e mulher vivem em mútua dependência. A submissão cristã não nasce da inferioridade, mas na confiança da sabedoria do Criador. E a mulher glorifica a Deus quando abraça com alegria e fé a vocação para a qual foi criada, sabendo que sua dignidade não depende da função que exerce, mas do fato de ter sido criada à imagem de Cristo, de Deus, e redimida pelo sangue de Cristo. Finalmente, essa passagem dirige os nossos olhos para o Senhor Jesus. Não é por acaso que Paulo inicia o seu argumento dizendo: o cabeça de Cristo é Deus. Porque em toda a eternidade o Filho possui a mesma natureza, a mesma glória e a mesma majestade do Pai. Contudo, na obra da redenção, o Filho assumiu voluntariamente a posição de servo, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. E sua submissão jamais diminuiu sua dignidade, antes manifestou a perfeição do seu amor e da sua obediência. É esse Cristo que também redefine nossa compreensão da autoridade. E nele nós aprendemos que liderar é servir. Nele nós aprendemos que submeter-se a Deus é o caminho da verdadeira liberdade. Nele nós aprendemos que toda autoridade legítima existe para promover a vida, proteger aqueles que nos foram confiados e glorificar o nosso Deus. Quando a igreja compreende essa verdade, o culto público deixa de ser apenas uma reunião de pessoas para tornar-se uma demonstração visível da sabedoria de Deus. Homens e mulheres exercendo com alegria as vocações que receberam do Senhor, proclamam ao mundo que a criação de Deus é boa, que a redenção restaura aquilo que o pecado corrompeu e que Cristo reina sobre a sua igreja com perfeita justiça, amor e autoridade. Que o Senhor nos conceda essa graça, meus irmãos. Que nossos lares reflitam essa ordem. Que nossa igreja reflita essa ordem. E que o nosso culto manifeste diante dos homens e dos anjos a beleza do governo de Cristo, até o dia em que toda a criação será restaurada e se dobrará diante dele, e Deus será para sempre tudo em todos. Vamos orar? Louvamos o teu nome, ó Deus, porque a tua palavra nos instrui claramente. Nós tivemos aqui um sólido fundamento para compreendermos, crermos e aceitarmos a ordem estabelecida pelo Senhor. E vimos como essa ordem precisa ser manifestada no culto. Ajuda-nos a entendermos, ó Deus, as implicações disso para a forma como nós cultuamos, que deve estabelecer que a autoridade da igreja é masculina, mas isso não significa superioridade, pois homens e mulheres são iguais. E ajuda-nos a aceitar isto tudo de bom grado, a exercermos os papéis que o Senhor nos deu, de um modo bíblico, do modo como o Senhor nos ordenou, para mostrar ao mundo qual é o modelo de relacionamento, para que o mundo saiba que Tu enviaste o Senhor Jesus. Nós te pedimos isto em nome dEle. Amém.